Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Olá, meus amigos, de mais um Almoçando com a Notícia no nosso queridíssimo Filé do Zezé. Ô, coisa boa é você estar no Filé do Zezé. Porque é bom no almoço, é bom no jantar, é bom no fim de semana, é bom de tudo quanto é jeito, né? Porque tem comida de tudo. Eu costumo até brincar e dizer o seguinte: sabe quantos anos tem o Filé do Zezé? Não é a casa Filé do Zezé onde nós estamos. O filé. A grande criação daqui, 32 anos ou 33, por aí vai. É um negócio de cinema. Mas vale a pena vir para cá, porque tem rodízio de pizza, tem música ao vivo, sempre boa, é sensacional. Bom, o programa de hoje é um programa sensacional para você parar e escutar. Você que é homem, precisa assistir esse programa. Porque esse programa é só com mulheres. Mas o assunto interessa a todas as mulheres que estão nos assistindo e interessa muito aos homens. Principalmente aqueles que ainda não entenderam qual é o papel verdadeiro da mulher. E eu acho que a grande filosofia desse programa de hoje é exatamente isso. Estamos nos baseando no que vem acontecendo. Isso é secular. Mas em vez de melhorar, parece que piora. Que é a questão da violência contra a mulher. E a violência não é só na pancada, não. A violência vem sob N formas. A violência vem na pancada, a violência vem na questão do emprego, vem na questão do racismo, na questão do sexo. Olha, é tanta violência contra a mulher, elas que tinham que ser tratadas sempre como pérolas na nossa vida, não é verdade? Está conosco a advogada Edmar Jucá, uma das pessoas que brigam e brigam muito por esse assunto, e é exatamente a pessoa que, em nome de Carine Brandão, que não pode estar aqui, minha pessoal amiga Carine Brandão, advogada, e que um dia sofreu as consequências dessa questão da violência, em nome dela, em nome da própria Edmar, montou esse programa. Edmar, como vai você? Microfone na mão. Eu estou bem, obrigada. Que honra. Muito obrigada pela oportunidade de nos dirigirmos às mulheres e aos homens alagoanos e aos turistas que nos visitam e também. E as crianças. E essas que crianças começam a aprender a valorizar a mulher, não é verdade? Exatamente. Também. Eu nasci em Jovens. Alagoas, numa cidade chamada Mata Grande, no interior, no sertão alagoano, onde os números são alarmantes. Nós não temos uma delegacia da mulher, como determina a lei, e a única delegacia que atende a nossa região é em Delmiro Gouveia. Perfeito. Eu fui pessoalmente, um ano atrás, verificar como está o atendimento. Não funciona, aquela delegacia está fechada. Então, tem um ano que eu estou aqui no estado, vim de Santa Catarina para morar em Alagoas novamente, para ver se nós conseguimos resolver esse problema de dados alarmantes contra
a mulher, contra as famílias também. Porque quando mexe com um, mexe com todas. Com certeza. Então, eu nasci advogada, desde sempre defendendo as minorias. Eu me lembro que você estava na creche da UFAL, não é isso? Sempre. Começou lá, não foi? Sempre defendendo as minorias, atuei durante 10 anos no meio ambiente, defendendo o meio ambiente em Santa Catarina. E agora eu espero que em Alagoas nós possamos fazer um trabalho de articulação com os órgãos que devem reprimir a violência, que devem prevenir também, e nós possamos elaborar um plano estratégico para, em 5 anos, reduzirmos o caso de mortes e de violência. Esse plano estratégico é de iniciativa privada? É privada. É de governo ou é a conjunção de todos? Eu estou propondo como advogada e como empresária também, Ok. porque eu sou consultora em políticas públicas. Perfeito. E eu quero ver Alagoas saindo do mapa da violência contra as mulheres. Quero agradecer também a nossa guerreira Karine Brandão, que Perfeito. infelizmente foi acometida de uma violência que não é segredo para ninguém, por essa força foi muito interior divulgado aqui. que ela tem buscado de todas as formas reagir, e com certeza em breve ela vai estar conosco nessa luta por Agora outras você vê o mulheres. seguinte, uma pessoa séria, tem que dar como exemplo a Karine, mas a gente tem milhões de exemplos aí, são pessoas sérias que são violentadas moral ou manualmente ou do jeito que for, mas são. E isso precisa terminar. Eu acho que a grande batalha é essa. Que história é essa? Não, mulher é mulher. Mulher puxa vida, é lindo. Nós feministas dizemos que em mulher não se bate nem com a flor. Com certeza. Né? Nós estamos aí, somos mães profissionais, nos colocamos diante da sociedade sempre para contribuir, e eu quero agradecer também a presença de todas que aceitaram o nosso convite, para que a gente possa então começar a pensar estratégias e ferramentas para diminuir desde o início na escola o bullying, né, contra as meninas, né, e enfim, contra as minorias. Eu estou falando não só das mulheres em si, mas contra as minorias, que são a maioria, É verdade. que infelizmente acabam sendo ameaçadas, constrangidas e mortas. Queremos saber se Alagoas tem os dados da violência contra a mulher. Eu quero conclamar o governo do estado a apresentar para a sociedade quais são os dados, qual é o mapa que eles têm sobre essa questão. E estamos pedindo também a colaboração do Ministério Público, que faça uma força-tarefa em todo o estado de Alagoas, junto com os delegados, com os policiais militares, como que é feito o atendimento quando a mulher liga para o 190. Essas perguntas estão sem respostas, a gente quer saber, e nós queremos que haja realmente uma parceria de todos os órgãos, todos os agentes envolvidos, que são pagos pelo nosso dinheiro, para que dê uma resposta à sociedade, e queremos dizer fim à impunidade, dar um fim à impunidade também. Não tenha dúvida. Para que não se repita. Eu quero perguntar, Edmar, agora eu vou devagarzinho apresentando as pessoas que estão conosco. Nós estamos com uma psicóloga, que é a Ana Tenório. Que bom recebê-la, Ana. Como vai você? Eu estou ótima. Que bom. Agora, o que nós queremos saber é exatamente isso. Como fazer com que as mulheres, de um modo geral, e sobretudo aquelas que foram agredidas, não só fisicamente, mas psicologicamente... Como é que se deve existe, agir, né, a violência não tenha psicológica, dúvida. existe a violência Talvez seja moral, pior. É muito pior. E você me pergunta como eu estou ótima, e a gente vê tantas mulheres que poderiam estar compartilhando dessa minha alegria e não estão. E, na verdade, o principal que falta é a autoestima. Porque a mulher, por exemplo, se ela vai denunciar uma agressão, quantas delas vão e até retiram? E quantas delas não chegam nem a denunciar? Então, em primeiro lugar, a mulher precisa sim estar bem, precisa se amar, até para entender que aquilo que ela sofreu foi uma violência, né? Eu costumo trabalhar com muitas adolescentes. A minha área da psicologia é em treinamento, e um treinamento específico para a área de publicidade. Então, eu trabalho com meninas que sonham em estar no mundo da moda, em estar numa passarela, ou seja, de serem reconhecidas. E muitas dessas... seríssimo quando tem que ser, e ao mesmo tempo perigosíssimo. Sim, porque mas olha um caso... a interpretações dos idiotas. Exato. Não é? E eu vou contar, né, um caso que aconteceu, e não só uma vez, porque pelo fato de eu trabalhar, né, esse tipo de treinamento para a área de publicidade lá na RITES, algumas, inclusive grandes empresas, me contratam para fazer algum evento
a nível... Por exemplo, vamos lá, deixa eu dizer o nome. A Braskem já me contratou mais de uma deixa eu abrir um vez. parênteses? Por favor. Muito rápido. É só para dizer que o que está na mesa não é cenográfico. Pode comer. É para comer. Ah, e deve estar uma delícia. E olha, esse pastelzinho é uma delícia, esses bolinhos também. E eu Vamos lá. frequento aqui Pois o Zezé. então vamos lá. Muito bom de ser aqui. Tem o Zezé lá em Riacho Doce, onde eu moro também, né? É muito tradicional, é Vamos maravilhoso. continuar. Vou comer. Vamos lá, Bom, Ana Tenório. Então já aconteceu mais de uma vez de eu estar no momento desse, então da empresa, né, de eu ser contratada para fazer os ensaios. Mas me foi colocado, inclusive, por quem me contratou, que durante os ensaios, que nós ficaríamos ali numa pousada, né, em Marechal Deodoro, no Francês, durante 3 dias, que a oportunidade que eu tivesse de empoderar, eu disse, fantástico. Muito bem. Porque é justamente isso que eu faço, É o né? grande termo da moda. Uma pessoa, exatamente, mas sempre acontece, sempre foi preciso, sempre Sim, foi sem necessário. dúvida, sem dúvida. Então, uma menina adolescente, por mais que ela queira estar numa passarela, por mais que ela queira estar em visibilidade, não basta só querer, ela tem que se sentir Não tenha preparada. dúvida. Quantas ali na hora, no momento, né, acabaram desistindo desse sonho? E é algo muito, infelizmente, banal, a questão da violência. Então, em momentos, eu reunindo ali aquelas meninas adolescentes para conversar sobre isso, para que elas até se abrissem, colocassem algo, né, do dia a dia dela, de alguma violência que sofreram, elas não conseguem nem sequer perceber, porque é tão corriqueiro que algum tipo de Exatamente, violência psicológica já aconteceu. Porque acontece com a mãe, com a tia, com a avó, com as vizinhas, São todos os com as irmãs. aspectos, E elas não. exatamente. Olha só a gravidade da mulher. Já é como assim, a vida é assim. Né? A minha vida enquanto mulher é dessa forma. Daqui a pouco a eu gente sou continua podada. com você. Daqui a pouquinho. Ok, tudo bem. Olha, tá aqui do meu lado, do meu ladinho, uma grande amiga, uma pessoa que eu tava com uma saudade danada. Ela já participou dos bate-papos, de almoçando, de tudo, né, Zoelma Lima? A sexóloga das Alagoas. Oh, que delícia. Olha que coisa. Tudo bom, minha está de querida? volta, Como vai conversando com você, com essas mulheres lindas, maravilhosas. Bom demais. Muito bom. Não é? Tava com saudade Eu também. também, pô. Eu já tinha dito antes de você chegar. Essa danada me abandonou. Nunca, jamais. Mas tudo bem. Estou aqui. Então, tá perdoada. Tá perdoada. Você que é uma sexóloga e é uma das ciências mais importantes e que mais abrangentes, inclusive, que nós temos hoje, eu acho que a sociedade como um todo precisaria entender de sexologia de uma maneira científica, de uma maneira muito mais importante do que a importância que dão, né? Para que coisas não acontecessem com o nome de sexologia. Claro. Você concorda comigo? Perfeitamente. Então, tudo o que, por exemplo, a Ana acabou de dizer, né, que os problemas estão, e a gente sabe que os problemas da ordem sexológica, eles estão muito maiores, não é verdade? Sim. Eles também fogem um pouco dessa questão só da psicologia, ou não? Ah, sim, sempre. Mas, pontuando o que a sexualidade traz para a sociedade, quanto mais bem resolvida e mais bem informada uma pessoa é sobre a sua própria sexualidade, muito mais responsável e muito mais feliz ela vai ser. Então, são grandes os fatores que levam o adulto, né, que lá atrás não foi bem elaborada a sua Segundo eu queria, sexualidade, exatamente, no que lá atrás. vem no lá É, atrás, que vem exatamente. essa história, a Perfeito. gente vai se deter agora à mulher, né, o Isso. nosso tema hoje. Então, quando a Ana fala de autoestima, esse tema que está tão em voga, que é o empoderamento, e é tudo muito de dentro para fora, Isso. nada é de fora para dentro. Perfeito. A gente vê muita menina porque vai se tornar mulher, Claro. né? Tendo padrões na mídia como aquele é o padrão e aí não existe padrão. Né? Você tem que estar feliz com o que você é, com o que você tem e tentar melhorar e crescer. Isso mas é em dentro si do já lar. é um tipo de violência, Com né? certeza. Não tenha Seguir um padrão Já de beleza inicia. já é. Esse é o espírito do programa. Já É isso inicia. que você fez agora. Que é algo que a gente combate duas muito. Exatamente. Eu sou negra, tenho cabelo crespo, seu cabelo é lindo. Não Perfeito. existe cabelo ruim, cabelo bom. Com certeza. Cabelo crespo. Existe Então, o meu cabelo. exato. Exato. Claro, pô. É a sua beleza. Ana, e isso começa em casa. É a Sim, mãe, é o é a- pai Não, e é quem cria essa Joelma, menina que tem me que permite fazer. entrar até para vocês Claro, discutirem. claro. Porque realmente quando você começou exatamente com esse ponto de vista quando você falou lá atrás. Claro. Então, da sociedade moderna hoje, da sociedade dos nossos jovens hoje, eu culpabilizo muito a educação familiar, Sim. a falta da educação sexual nas famílias
explicando o verdadeiro propósito da sexualidade. Perfeito. E não o propósito vandalístico. Totalmente. Perfeito. Tem um caso, por Concorda? exemplo, né? Muitas adolescentes eu escutei recentemente também, fulana no evento na loja falando lá para todo mundo, que chegou para mãe, vem cá, vamos no postinho, porque eu tenho 16 anos e eu quero exercer a minha sexualidade. Não foi assim que ela falou, Certo, mas para ficar melhor aqui pro programa. Aí eu levei minha mãe, isso ela contando no evento, levei minha mãe junto comigo, porque vou ao ginecologista, eu quero tomar anticoncepcional, eu quero usar preservativo. E as meninas, que horror, que vergonha, gente. Incrível ela tá tendo essa atitude, porque é uma menina de 16 anos que não vai engravidar, porque está se cuidando. E a gente vê que ela deve ter um relacionamento com a mãe muito legal e de abertura, que é o que é Perfeitamente, necessário. perfeitamente. É o que precisa. Então, esse é o grande mesmo que não tabu a seja ser derrubado. mesmo Na que não seja verdade- permissiva. Não é mãe permissiva Não, e amiga, não, é é disso que a gente está diferente. falando. Na Diferente. verdade, Mãe, amiga, mas que dá na limite. verdade, a mãe não gostou dessa atitude, entendeu? Ela ficou meio É que estranha. todo pai e mãe que toma um susto. Lógico, Não é? É lógico. mudança de vida Mas de um olha, filho. eu Mas acho, eu acho- parabenizei deixa eu dar a um exemplo atitude aqui. dela. Veja bem, puxa vida, eu tenho uma experiência de vida bastante grande, né? E eu tenho uma história interessante para dizer. 3 filhas de um casamento que não eram, que elas não eram minhas filhas de sangue. Elas são minhas filhas até hoje, maravilhosas, incríveis e tal. Todas 3, quando menstruaram, contaram primeiro a mim, para depois contar à mãe. Olha que tesão, tá vendo que Não delícia? é pesão, não é pesão. É a maneira como você educa quem está sob a sua educação. Isso é que é preciso mudar. E a gente tem que mudar lá em confiança, né? cima. Isso A prova que elas confiança. confiam Claro, em você, claro. que você está ali para Pra ajudar, ajudar. para contribuir. Exatamente. Que elas não precisam esconder. Eu elas não só estou precisam. contando isso para provocar um assunto que vocês já provocaram aí, que é o antes. Os pais não podem ter vergonha de ensinar as coisas aos filhos, podem? De forma alguma. Os pais, inclusive, são os primeiros exemplos. Então, tá dentro de casa como é que eles vão se desenvolver. Perfeito. Então, falando hoje, o menino ele tem a mesma potencialidade e a mesma responsabilidade diante da vida. Mas nós, mães e pais, temos que ter muito cuidado como é que a gente diferencia essa educação, porque não pode diferenciar. Claro. Não é? Não tem essa de menino não pode brincar de boneca, menino não pode lavar o prato, menino não lava cueca. Lava sim, até porque ele vai precisar sobreviver e ele vai ter que valorizar a ele, a mãe, a irmã, a namorada e possivelmente a sua Muito bem. esposa e o Muito seu, bem. a sua parceria, não é? Então as meninas hoje elas têm uma dificuldade enorme em casa porque as próprias mães, muitas vezes que não tiveram uma educação legal, e infelizmente a gente não pode culpar todo mundo, mas não há mais tempo de fingir que não vê e o filho fingir que não faz. Exatamente. Deixa eu apresentar mais uma de nossas convidadas, que é a Paula Lopes. A Paula Lopes, além de ser advogada, ela é presidente da ONG Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Parabéns. Como vai, Paula? Tudo bem. Que bom receber você aqui. Também estamos muito felizes de estar aqui pela primeira vez. Que bom. Qual é o papel principal da ONG? O nome já está dizendo, mas como é o norteamento dessa ONG? Como é que ela funciona? Bom, essa ONG, ela foi muito gestada e idealizada, né, durante 2 anos, enquanto eu e minha sócia, a gente fez um escritório de advocacia especializado no atendimento a mulheres. Muito né, bem. diversas causas. E aí, quando a gente fez esse recorte de gênero, explicando às pessoas que atenderíamos apenas mulheres, causas trabalhistas, criminais, cíveis, previdenciárias, começou a aparecer diversas mulheres, principalmente vítimas de violências e assédios. E então, a gente começou a perceber onde estávamos. Nós estávamos no estado de Alagoas, um dos estados mais violentos, né, do país, e um dos estados relação mais à mulher. pobres em desigualdade social. E aí as mulheres que estavam sofrendo violências, a maioria não poderia pagar pelo serviço. E a gente teve que fazer uma opção. Ou continuaríamos com o escritório, e aí a gente ia falir, porque, na verdade, Com certeza. se não podem pagar, né, e precisam da advocacia, alguém vai ter que financiar. Então, decidimos montar uma ONG. E também pela percepção do escritório, que a gente atendia, fazia os serviços jurídicos, éramos advogadas. Mas nem sempre a mulher queria resolver juridicamente o problema da violência. Muito bem. Tem muito medo. Tinha medo, às vezes
o primeiro atendimento, né, como éramos mulheres, e aí a gente dava a oportunidade da mulher desabafar o que ela estava sentindo. E muitas vezes o primeiro atendimento era um atendimento só de choro. Então ela começava a chorar e não conseguia falar. E aí a gente não é preparado para isso. Então sentimos a necessidade de uma psicóloga. E aí acrescentamos uma psicóloga ao escritório. Depois a gente precisava fazer com que essa mulher saísse da condição de violência e partisse para uma nova vida. Muito bem. Emprego, né? Sair da dependência emocional. E então sentimos também a necessidade de um assistente social. E aí a gente começou a fazer essa equipe multidisciplinar. Depois, já não cabíamos mais numa sala de escritório convencional. Claro. E começamos a falar do projeto, da ideia. Muita gente apoiou e hoje a gente está num local, que é uma casa cedida por 2 professores da UFAL. Ela fica na periferia de Maceió. E lá a gente faz diversos trabalhos com essas mulheres, principalmente o atendimento jurídico, a terapia, a assistência social e também fazemos diversas atividades, como yoga, dança pelo resgate do sagrado feminino. A gente também faz roda de leitura com literatura feminina. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta que me parece que é bastante importante nesse momento. Vocês são molestadas pelos maridos que ficam em casa e acham que essas mulheres estão ali para aprender o que não devem? Não, mas já aconteceu assim, lá a gente tem capoeira e algumas atividades. Aí o marido foi antes, deu uma olhadinha, né, para poder dizer, eu acho que dá para você participar. E aí, como lidar, né, com esse tipo de situação? E acontece muito. Não, e é uma situação de violência. Também. Como se ele precisasse autorizar. E aí, a gente precisa dizer que o Código Civil antigo acabou em 2002, né? É verdade. E aí a mulher não é mais dependente do homem. Tudo bem, né? mas a dependência que existe hoje também é uma dependência muito criada por ela. Mais ou menos. Ela ainda tem medo. Tem medo, mas na verdade não foi criada por ela. Você pode entrar, todo mundo pode entrar. Na verdade não foi criada por Olha, ela, né? tem, favor, tem então duas coisas que são importantíssimas para a mulher se tornar a mulher que tem que ser. É conhecimento e independência financeira. Exatamente. Não depender de ninguém de nada. Tem que lutar por ela. Tem que ter o Tem que conhecimento. crescer O mesmo que eu falo é isso, e lutar essa por ela. dependência. Por Porque isso quando ela que a ONG tem... existe, porque nós precisávamos dar informação às mulheres. Edmar, o que você acha, Edmar? Só um minutinho. Eu discordo de ti com todo respeito. Não, por favor. Não, isso aqui é para discordar porque mesmo. eu acho que nós... eu sei que a Ana vai falar muito melhor que eu, que é socióloga, mas a nossa sociedade é machista. Existem frases de efeito que são ditas desde que a gente nasce, que mulher não pode jogar bola, que lugar de mulher não é na política... Que lugar de mulher... Não, pois então, é isso que eu estou dizendo, tem que acabar com isso. Com isso. Então, Lugar de mulher onde ela quiser. Eu não acho que seja nossa culpa, porque nós não escolhemos. Se alguém aqui acredita em Deus, eu acredito no grande arquiteto do universo, no grande criador de todos nós, que define qual que é a nossa, enfim, você vai poder falar melhor que eu, porque existe uma discussão hoje de identidade de gênero, né? Então, você nasce mulher ou você se torna mulher. Eu me tornei mulher a trancos e barrancos numa sociedade extremamente machista. Que o sertão alagoano, você sabe como é que Com certeza. é, o coronelismo. Com né? certeza. Então, eu tive que sair de lá. Então, por fui... isso é que eu falei do medo. Exatamente. Por que ela tem o medo? Olha, eu fico até meio à vontade para falar sobre isso, porque no governo Ronaldo Lessa, eu fui diretor-geral da Secretaria das Minorias. Que incluía, inclusive, a questão de gêneros, etc., tudo isso. Então, a gente, desde aquela época que a gente vem estudando o problema e, obviamente, aliando-se a gente como vocês. Ótimo. Que defendem essa causa e tem que defender com muita garra, para que as pessoas que estão do outro lado, ou seja, aquele lado que potencialmente pode ser o violento, entendam que não é por aí. É muito bom que esse programa seja conduzido por um homem. E nós queremos que os homens cada vez mais nos apoiem, né, a sair dessa dependência, e nos incentivem dentro de casa, nas escolas.
em todos os lugares, nas ruas, nos campos e nas construções, as mulheres precisam sair dessa dependência, mas elas têm que saber que podem. Que elas não vão apanhar, como aconteceu com a Karine, por ser uma advogada colega nossa. Está tendo briga aqui pelo microfone. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar para a Ana, porque a gente está chegando no final do primeiro bloco. A gente está chegando no final. E eu não apresentei a Ana Pereira ainda. Ana Pereira, que é assistente social e mestre em sociologia. Não é isso? Tudo bem? Diga aí, Ana. Boa tarde. Entra nessa discussão. Eu estava aqui meio em cólicas, né? Eu sou que bom. assistente social. E eu fui observando os nossos discursos de mulheres, e vejo que nós temos, né, apesar de uma mesa aparentemente convergente, nós temos algumas divergências. Eu acredito que a experiência de ter integrado uma organização não governamental durante 10 anos, integrado não, estou afastada momentaneamente, né, e também o Conselho Estadual, existem anseios nossos que o Estado não parou para observar. E eu digo que isso é muito fruto de uma cultura machista e a ausência das mulheres na política. A partir do momento que nós aumentarmos o número das mulheres na política, certamente nós teremos muito mais pessoas sensíveis discutindo as nossas pautas. Quando nós falamos sobre o medo da mulher, existe um medo, e muitas vezes a gente diz, olha, quando tiver o empoderamento financeiro e conhecimento, né, as mulheres se libertam. Que bom que fosse só isso, né? O conhecimento e empoderamento, né? Claro que é não importante, existe um avanço entre as mulheres que têm esse conhecimento e conseguem se empoderar financeiramente, existe. Mas nós temos que lembrar que existe uma cultura muito mais cruel que a cultura do machismo, que está aí muito mais presente, muito maior que nós. Né? Então, é importante... Mas quando ela conhece os direitos dela, ela não aceita. Por isso que eu falo de conhecimento e informação. É isso que eu estou dizendo. É importante, extremamente importante, concordo com você, é necessário que as mulheres continuem estudando e continuem se empoderando. Como é necessário eu parar para fazer os comerciais. É necessário e vocês continuarem logo depois. Já, já. Tá bem assim? E vocês continuam logo depois. Olha, tem uma aqui que já pegou o microfone 2 vezes, eu tirei uma vez e por aí vai. Não pode acontecer isso. Não é, Ana Peloni? Não pode acontecer isso. Ah, pode sim não, também. Não, como não? Não, tem que ter espaço para vocês todas. Lógico, não é verdade? lógico, mas... Voltamos já com Ok, vocês, voltamos tá já. bom? Eu quero lembrar vocês do nosso querido Sebrae. Sebrae Alagoas, que é, sem dúvida alguma, o maior indutor do desenvolvimento econômico desse estado. E vamos mais. Por que isso? Porque capacita, qualifica, dá consultorias de altíssimo nível e é exatamente através do Sebrae que o empreendedorismo acontece. Eu digo sempre o seguinte, você que é microempreendedor, por exemplo, você vai lá, se classifica como microempreendedor, pega o CNPJ, bota debaixo do braço e diz, eu sou um empresário. Mentira. Você precisa de consultoria, você precisa entender como é gestão. Ah, mas eu sou de um só, eu só posso contratar um empregado. Não faça gestão não para você ver onde você vai parar junto com o seu empregado. Então, Sebrae ajudando você a sair de microempreendedor para pequena empresa, de pequena empresa para média empresa, de média para grande empresa e você chega lá. É só querer. Sebrae Alagoas, gente, imprensa oficial Graciliano Ramos, aqui faz o diário oficial e toda a gráfica do governo. Porém, atende também a iniciativa privada porque pode, por lei, atende muito bem. Você tem seu livro, seus panfletos, seu jornal, sua revista, leva lá, você vai ter alta qualidade e preços absolutamente compatíveis com o mercado. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, do pátio do Sam's Club. Vai lá porque o Neto Alto, que tem, todo mundo conhece aqui em matéria de automóvel, sabe tudo sobre o assunto, vai lá que você consegue os melhores financiamentos, as melhores taxas, e os melhores carros, obviamente, ok? Bodega do Sertão, onde de 15 em 15 dias fazemos o nosso bate-papo com o Geraldo Câmara. Bodega do Sertão é sensacional, tá? É um ícone da gastronomia. E na outra semana, Filé do Zezé, que excepcionalmente está fazendo também o Almoçando com a Notícia hoje. Voltamos já.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Muito bem, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, aqui no Filé do Zezé. Cadê o meu querido amigo Scavuzzi? Ele tá por aí? Se ele tiver, chama ele aí que eu quero perguntar um negócio pro meu querido Ricardo Scavuzzi, um dos donos do Filé do Zezé. Mas, olha, mulher tem um negócio fantástico, que é exatamente o empoderamento da liderança. Todas vocês são líderes nas suas atividades. Isso, e boa. podem ser cada vez mais. Então, essa passagem de mostrar para todas as outras que podem liderar, seja lá em que ambiente for, isso seria uma importância fundamental. É uma inspiração, Concorda, uma motivação. Psicóloga? Concordo totalmente, Ana né? Tenório. Isso, é uma inspiração, é motivação. Afinal de contas, o que eu entendi é que estamos hoje aqui para falar de mulheres poderosas. Com certeza. E essas mulheres... Eita, a Anitta não veio. Era para ter vindo, não veio. Ó. Mas veja só, essas mulheres, elas chegaram onde chegaram porque elas saíram do papel de vítima e começaram a ser protagonistas da vida delas. Então, eu entendo quando a colega fala sobre a questão, né, de vivemos numa sociedade machista. E é verdade, vivemos numa sociedade machista. Mas numa relação homoafetiva entre duas mulheres, a gente observa também, existe uma mulher que ela é mais dominante do que outra. Com certeza. E o medo que a mulher sente em relação, às vezes, ao esposo, ao marido, ao namorado, elas sentem também. A que é mais dominante tem algumas atitudes que também fazem com que a outra que é menos dominante sinta. E é uma Então, dominação natural, né? Que chega naturalmente, Sim, é do perfil da pessoa. Existem pessoas que têm um perfil mais extrovertido, existem pessoas que têm um perfil... São perfis psicológicos, né? Perfil mais dominante, extrovertido e outros perfis mais. O que eu quero dizer é que vai além da questão... É relacionamento, né? Então, independente se é homem e mulher, nós vivemos com pessoas. Relacionamentos de mãe e filha, né? Filho e pai, irmãos, amigos. Então, vai além. Eu acho que, por favor, Ana. Desculpa, eu acredito que existe uma questão Pereira, que é muito mais complexa. Diga aí. Né? É a naturalização do machismo. Né? Independente, quando a gente diz que dentro das relações homoafetivas, né, existe sempre alguém que domina, nós estamos... Não existe sempre alguém que domina. Existem perfis diferentes, mas que acontece também. Isso vai acontecer independente de
qualquer relação, se é uma Sim. relação heterossexual, se é uma relação Exatamente. homossexual, Verdade. porque existe uma prática, muitas vezes, de reprodução do machismo, que é isso que dentro das famílias lesbianas ou dentro das famílias homoafetivas se busca pautar, no sentido de não reproduzir esse machismo. Não é porque existem mulheres machistas, tem gente que diz, tem mulheres que são machistas. Eu vou dizer que existem Claro, mulheres claro. Quantas mães? que reproduzem Quantas o mães não machismo. são? Só para concluir, que existem mulheres que reproduzem o machismo. A reprodução não quer dizer necessariamente que esta mulher seja machista. Só que nós precisamos avançar no sentido da educação. Por exemplo, quando nós pautamos a importância da igualdade de gênero, nós estamos falando de cultura, mas nós também estamos falando de formação. Muito bem. É necessário educar meninos e meninas para conquistar a vida, Aí eu né? sou, Para sermos sou obrigado felizes. a parar aqui um instantinho com você e pedir até a intervenção de todas, inclusive da nossa querida Zoelma. Quando você disse é preciso parar, é preciso haver uma intervenção. Intervenção em quê? Aí é que eu estou perguntando. A questão do lesbianismo, a questão do homossexualismo, do homoafetivo, etc., é uma coisa de natureza, é uma coisa que vem num crescente, é uma coisa que pode ser parada por uma educação paternal ou não? Como é a história? Não tem necessidade de existir uma educação para isso. Pois é. Até porque isso não é falta de educação. É isso que eu queria Não, saber. Eu de queria forma que vocês alguma. tocassem com É- mais profundidade. A sexóloga, eu vou inclusive, falar, pode só até um falar pouquinho, bem. enquanto pesquisadora, quando nós falamos em homossexualidades, nós estamos em homossexualidades independente de ser lesbianidades ou nas Claro, relações claro, entre claro. mulheres ou relações entre homens, nós estamos falando de afetos também, mas nós estamos falando de uma identidade sexual, que para muita gente, né, nós vamos encontrar divergências aí no campo teórico, porque para uns é orientação sexual, para outros identidade sexual. Né? Eu prefiro a vertente que vem da construção das identidades. Né? Então, a partir já fala disso, da orientação sexual mesmo. a ciência, porque existem ramos da ciência. Né? Quando nós falamos da construção da identidade, nós também estamos falando de ciência. A ciência da E sexualidade, daí, na sexologia. E eu estou falando da sociologia, por exemplo. Porque nos anos 90, por exemplo, quando nós discutíamos diversidade sexual, né, e acredito que é um ano muito forte no Brasil, existia inclusive vertentes, né, trazendo a questão da orientação sexual. Quando a gente entra nos estudos queers, a partir de 2001, 2002, e o Brasil tem crescido muito nessa perspectiva, né, nós estamos falando de identidades. Depois, na realidade, nos estudos estruturalistas e pós-estruturalistas, nós estamos falando de identidades sexuais. A partir dos estudos queers, a gente termina tirando um pouco desta identidade, porque nós estamos falando de sujeitos livres, né? Que não existe amarras Muito bem, nem então deixa eu fazer uma caixinhas pergunta. para ser lésbicas, Deixa eu fazer uma pergunta gays. que envolve a presidente da ONG. Tá. Certo? Então eu acho que, inclusive, até em função da violência, a violência que nós sabemos que é imensa contra os homossexuais, a matança que acontece. Somos o estado que mais mata, né? É um dos estados que mais matam por aí. Como ter um conselho ou ter uma ONG que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher e não ter um Centro de Direito de Defesa do ser humano? Do ser humano. Ou dos direitos humanos. Nós decidimos fazer o recorte, né? Porque direitos humanos é uma amplitude que vocês não conseguem imaginar. E eu já atuei, eu fui vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB durante 3 anos. Já fui do Conselho Estadual de Direitos Humanos e eu sei que é muito diverso, que são muitos campos. E aí a gente precisa se dedicar a um campo para poder fazer o trabalho bem. Uhum. E aí, tudo que a gente decidiu, o local, que é no Santos Dumont, próximo ao FAO, na cidade universitária, né, a forma com que é conduzido, tudo foi decidido de acordo com dados estatísticos, né, com a questão da região, que é uma região que é muito violenta contra as mulheres, é uma região que está longe de diversos serviços, né? Então aí você está longe do juizado, né? Você não sabe onde procurar ajuda. A maior parte das mulheres que moram lá, maior parte, vieram do interior. Deixa eu fazer uma para pergunta morar a em você, Maceió. com resposta de qualquer uma, inclusive da psicóloga e da sexóloga, por favor. Quando existe a violência do homem imbecil contra o homossexual, ele está fazendo uma pseudo-violência contra a mulher?
que ele enxerga nesse Com homossexual? certeza. Com certeza. Até porque, muitas vezes, o homem que é mais afeminado, ele é tido como mulherzinha, como se fosse uma forma pejorativa, né, de colocá-lo nessa situação de violência. Então, sempre quem vai sofrer mais violência são os homossexuais mais afeminados. E aí também, mas aí elas podem completar depois, mas aí a grande questão da violência contra a mulher aqui no nosso estado é principalmente a falta de políticas públicas com continuidade. Muito bem, é onde eu vou entrar para Edmar depois da sexóloga. Eu só ia completar o que ela está falando com muito carinho, assim, que alguns... Eu convivo com homens e mulheres e hoje eu empodero mulheres, né? Eu tenho filho, né? E... não tá fácil para o homem também. O homem correto, o homem de caráter, o homem... Porque tudo hoje é uma questão de... Ele olha para a mulher, ele já tá... Meu filho chega a me questionar. Eita, mãe, será que ela vai pensar que isso é assédio? Porque está existindo um exagero muito grande também com relação a este carinho e a esse cuidado de elogiar a mulher, né? Aí vem a coisa da homossexualidade. Eu acho que a gente pode usar o termo homossexualidade porque todos os ismos, né? A gente leva como... Já está mais que superado como doença e a homossexualidade nunca foi uma doença. Então não vai ser homossexualismo, não vai ser lesbianismo, vai ser homossexualidade, né? E essa forma afetiva de se relacionar, como a Ana colocou, né, com o outro, eu acredito na ciência da sexologia, até porque é a minha área, né? E lendo, estudando e vendo e também podendo comparar as outras que a gente não está... É multidisciplinar tudo que a gente faz, porque também se não for não tem graça, porque a gente tem que entender o outro como o outro pensa também. Exatamente. Mas a questão da homossexualidade, a gente não se torna homossexual. A gente não aprende a ser, a gente nasce homossexual. Não tem escola, isso, né? Não. Então, claro quando a gente fala de orientação da sexualidade, eu sei que isso é uma coisa muito mais forte, mais intensa de se conversar. Não vai ser num pequeno papo, né? Gostoso, aberto, amplo, mas precisa de estudos, sim, precisa de uma cabeça mais aberta, precisa da família, precisa de orientação, precisa de terapia, precisa do entendimento de grupos, mulheres e homens que vivem essa realidade hoje, como as meninas falaram, né? O estado que mais tem violência à homossexualidade, à mulher, né? Aí a mulher negra, ainda mais, ou seja, as minorias, que hoje nem é mais minoria, porque a gente vive num Brasil lindo, maravilhoso, misturado. Não existe mais essa, né? Ó, essa branquinha do olho verde deve ter uma coisa no sangue. Se você me permitir abrir um parênteses, claro, em relação a isso, todo mundo. Eu acho que esse talvez seja um dos países mais miscigenados do mundo. Meu Deus, e essa miscigenação é o que traz essa coisa Com linda que temos. Com certeza, que é a brasileira, o brasileiro de modo geral. E onde chega incomoda. Não é? Nós estamos no Nordeste brasileiro, que tivemos a influência dos portugueses, dos índios, dos negros, dos holandeses e dos franceses. Sim. Pelo amor de Deus. Pois é. Aí eu quero fazer uma parte também. E o que é a mulher lagoana? Se não a mistura da Índia, né? Aí vem aquela gaiata ou aquele gaiato a dizer... Eu sou... Das portuguesas que não queriam casar, né? Por isso que vieram pra cá. Que isso, pô? Não sabe o que é? Eu digo sempre a mulher negra vai buscar 2, 3 gerações, você vai contar o teu negro da família. Ah, vai. Que bom, né? Que bom. E tem que ter orgulho, né? Quem foram as primeiras negras a virem para esse estado? Se não aquelas que organizaram o Quilombo dos Palmares. Com certeza. Organizaram. Ou seja, eram mulheres negras, né, guerreiras, e que tinham um senso de orientação política, numa época em que a mulher mal falava. É verdade. Né? Então, quem foi Maria Bonita? Exatamente. Agora me digam vocês por favor, Edmar. Quantas mulheres negras tem na Assembleia Legislativa ou na Câmara de Vereadores? Nós tivemos recentemente o assassinato da Marielle. Não é melhor você mudar para quantas mulheres Quantas tem? mulheres? Eu já ia falar isso. Porque quantas mulheres tem? Se vocês elas organizaram esse Estado... Né? Se elas organizaram desde a sua origem, a nossa história
prova a força dessas mulheres que estão aí nas praias fazendo sua renda, Exato. enriquecendo o nosso turismo, né, a nossa história. Então, o que eu quero falar, Paula, é que fique tranquila quanto a essa continuidade das políticas públicas, porque se depender de mim, eu sei que da Ana, também de cada uma de vocês, eu tenho ido conversar pessoalmente com cada uma das mulheres que são líderes comunitárias aqui nesse estado, o estado inteiro eu tenho ido atrás delas, e vamos apresentar não só para o governador, como para o secretário de Segurança, propostas da sociedade civil para esses candidatos que pouco se fala, né, nas políticas públicas para as mulheres. Nós queremos conclamar todos os candidatos e candidatas a deputados estaduais que conheçam a realidade, que vão atrás dos dados e elaborem políticas públicas para salvar a vida dessas mulheres. Nós não queremos mais ter notícia de que uma advogada ou uma psicóloga, ou independente da profissão que tenha, apanhou num bar e ficou, como está o caso da doutora Karine Brandão aí, 1 ano sem resposta. Nós queremos acabar com a impunidade, queremos conclamar a OAB, né, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, para ter um grupo. Nós temos conhecimento que dentro do Tribunal de Justiça existe hoje uma sala lilás, que é um avanço nessa política pública. A sala lilás, ela funciona para capacitar juízes, servidores. É muito interessante o trabalho que o tribunal, mas precisa de mais visibilidade. Posso dar uma ideia? Pois não. Você é uma pessoa que pode liderar, junto com essas mulheres valorosas que estão aqui, algo muito importante. Eu escrevi aqui uma sigla, é FPM. Vocês podiam, através de políticas públicas, liderar um negócio chamado FPM. Sabe o que é? O Fundo de Participação dos Municípios? Não, Escola Feminina de Política para Mulheres. Vamos fazer isso. Porque Já veja tem bem, o que é gente. que está faltando? Olha, não, eu inclusive, eu até vou dar um exemplo, porque nesse exato momento nós estamos fundando um instituto chamado IBRES, é o Instituto Brasileiro de Educação Cidadã. Ótimo. Que tem a finalidade, o nome está dizendo, de educação cidadã. Tá às ordens de vocês. Ótimo. Tá às ordens de vocês, obrigado. Vamos trabalhar. Entendeu? Se vocês quiserem tocar para... Porque o que eu acho? Por que as mulheres não participam? Porque está faltando essa formação política para elas, para dizer como é que a coisa funciona. Mas política em todos os sentidos, não são só as mulheres advogadas, administradoras formadas, não, a dona de casa, aquela que conhece as agruras da vida. Por isso que nós fundamos essa ONG e por isso que ela funciona na periferia. E muita gente que eu convido para ir para lá diz, ai, mas é muito longe. Mas para elas é perto. E é justamente isso que a gente trabalha, a alfabetização de direitos. Então, se você não sabe nem os direitos que você tem, como é que você vai cobrar? Enquanto as mulheres chegam lá e dizem, quando eu falo sobre salário e maternidade, nossa, existe... E sabem há quanto tempo existe e elas não conhecem esses direitos. Ou fala da Maria da Penha como se fosse para qualquer caso. E não é para qualquer caso. Claro né? que não. Existem as questões específicas. Mas como a Lei Maria da Penha é muito famosa, muito popular, né? E é uma lei assim que você chega até no colégio mesmo, se o menino for bater na menina na escola, olha Maria da Penha, porque é uma Mas muito olha, popular, a partir daí a gente entra num assunto que a Zoelma já provocou. Por favor, Edmar. E Zoelma e todas vocês, que é o seguinte, nós também temos que ter muito cuidado com essa questão, por exemplo, do tal assédio sexual. Assédio agora é qualquer coisa. No meu tempo, você dá uma cantadinha, você flertar. Eu até me lembro, até outro dia eu brincava num programa de televisão, dizendo o seguinte, o homem que queria se aproximar de uma menina, na época, fazia assim, ó, piscava o olho. No piscar do olho, já havia ou ela piscava também, aí pronto, estava feita a aproximação. Hoje, se você chegar em qualquer lugar e falar com uma mulher sobre um namoro ou coisa parecida, ou conhecer, é assédio? Eu vou falar nenhuma. Eu vou falar o que é o assédio? A partir do não, a grande questão é que as pessoas, os homens e mulheres também, muitas vezes não compreenderam que a partir do primeiro não é não. Se a mulher está dizendo que é não, precisamos aprender a respeitar a vontade dessa mulher. Mas ninguém está dizendo aqui, porque todo mundo está dizendo, existe um exagero. Não é um exagero. Nós vivemos numa sociedade que mais de 83% das mulheres no Nordeste tem medo de sair de casa. Tem medo de ser violentada dentro da sua própria casa, segundo a pesquisa do Instituto Maria da Penha. Eu tenho uma amiga que o rapaz chamou ela de linda e ela disse que era um exagero. E eu disse que era um exagero porque ela disse que era um assédio.
Isso é um exagero, linda? Nós precisamos É isso que eu tô falando. O que é um a gente elogio. tem que... Pois é. Elogios são elogios, uma paquera é uma paquera. A minha amiga Agora, disse, ele está me assediando. Porque ele chamou ela de linda, então tem que chamar de baranga? Pra ela achar que é ruim? Ah, gente, vamos ter cuidado com o exagero mesmo. Só um minutinho, me empresta aqui, só para dizer o seguinte. Eu não posso dar opinião nenhuma, não. Depois disso que eu falei, me tomaram o microfone. Olha aí o seu microfone. Não é desse tipo de exagero, entendeu? Realmente, é só isso. Não estou falando especificamente sobre a sua fala, Joelma, mas é algo que nós vemos muito nas redes sociais. Estão dizendo, as feministas estão exagerando. Por exemplo, não, tem que lutar mesmo. Tem que lutar. Vamos trazer algo bem recente aqui em Maceió. Tem que quantas lutar. pichações existem aqui no estado de Alagoas? Quantas pessoas foram processadas ou ameaçadas por pichar alguma parede ou alguma praça pública? A partir do momento que apareceu numa praça pública pichações de feministas, né, rapidamente o município se mobilizou e todo mundo resolveu processar. Né? Eu lembro que nós dissemos, então, vamos assumir a autoria coletivamente. Porque a partir do momento que se picha, né, que o meu corpo é meu corpo, qual foi a outra pichação que eu nem lembro mais? Somos as filhas das bruxas, e eram pichações feministas. Não é? Todo mundo se mobilizou. E por que essa mobilização? A cultura porque machista. É uma fala de... Porque a nossa administração é machista, porque a cultura é machista, mas principalmente porque era algo de defesa, é uma pichação que defende o corpo da mulher, que defende os direitos sexuais, que defende o direito da mulher ser mulher. Existe uma violência, se você me permite, que eu não vou perder a oportunidade de falar. Só queria pedir a você que não fugisse desse assunto só um pouquinho. Sim, eu vou continuar nesse assunto. A questão do pseudo-assédio sexual. Sim. Quando é que o cara vai descobrir que ele não está fazendo assédio? O homem está começando a ficar com medo. Quando ele não agride, quando ele não ameaça. Eu não estou falando de agressão. Não, aqui também, na voz. Não, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um cara até... ingênuo que gostou da menina e quer conversar com ela, e aí de repente pode ser acusado de assédio. Tá afastando os homens. Eu vou recomendar para o senhor depois pesquisar, eu posso te mandar na internet um experimento social que foi feito. Alguns homens passando para fazer caminhada na praia e as mulheres diziam, é gostoso. Eu já fiz isso para provocar, e senti, ele morre de vergonha. Ele morre de vergonha. Agora, as mulheres, façam uma pesquisa nessa orla. Quantas, todos os dias, quando saem, são casadas ou não, não importa. Saem para caminhar e aí o assédio vai da hora que ela sai de casa, porque ela tá com short curto. E aí, se ela foi estuprada, a culpa é dela. Eu acho Quer dizer, então é uma cultura machista. Eu não falei desse tipo de assédio. Eu também acho isso até nojento, o cara chamar uma mulher de... gostosa. Eu acho nojento, gostosa, sempre eu acho achei. Que ainda não tem é coisa por aí. Pior, né? Que a gente por aí. ouve. Eu estou falando daquele normal que o cara quer. Eu sou de uma outra época, né? Sem dúvida alguma, mas né? Mas mesmo na sua época já existia o exagero. O galanteio. Né? Era diferente. O galanteio é bem-vindo. Tem que voltar. Né? Nós mas gostamos. o que nós condenamos não é a paquera, né? É o exagero. Sim, é algo dúvida. que é desproporcional. Sem dúvida. Como, por exemplo, uma mulher que passa com a roupa da academia indo para a academia, né? E aí ela ouve diversas coisas sexuais, extremamente sexuais. Tá errado. Né? E aí hoje a mulher não fica mais calada. Aí dizem... Estão falando muito, tudo é assédio. Não é que tudo seja assédio, mas é que hoje nós falamos mais. Tudo bem, mas bom, aí nesse caso que você citou, por exemplo, idiota é o homem que acha que está conquistando alguém fazendo besteira. Geraldo, besteira. Eu acredito que nenhuma de nós concorda com atitudes que já aconteceram de alguma mulher falar que foi assediada por ter sido chamada de linda. Isso aí eu acredito que todo mundo, né, concorda. É um exagero, sim. Mas, por exemplo, eu muitas vezes sou elogiada fisicamente pelo meu esposo. E eu digo a ele, eu fico esperando mais, né? Aí, e assim, carismática, porque vai além, né? Inteligente, né? E tão bem comunicativa. Mas o primeiro elogio, como você está linda. É de fora, né? Nunca é de dentro. Nunca dizem, eu cobro. Você é muito esperta, menina, como você é sagaz. É um exagero, meninas, eu cobrar dele. Não. Que ele só... Que ele enxerga, e ele enxerga, claro. Mas o ímpeto primeiro sempre é... Então... Não, então ou de só receber elogios
por ser Então você bonita. me permite dizer que eu acho que está precisando então haver uma reeducação de abordagem. Não é de assédio, Sim, de abordagem. Tem que haver uma reeducação. Concorda, Edmar? Eu concordo. E eu tenho muitos amigos que me abordam, que Mais perto. me elogiam ou que são cavalheiros. E eu sempre digo, eu sou casada, mas eu recebo o seu elogio com muita gratidão. Claro. E quero te devolver também. Você é Perfeito. um homem inteligente, Perfeito. bonito, né? Acho que nós mulheres também não precisamos ficar, mesmo sendo defensoras dos direitos das mulheres, ficarmos nessa posição de que é a guerra dos sexos. Não, exatamente A gente isso. pode aceitar numa boa e saber estabelecer um E saber limite. receber Saber o estabelecer elogio. um A gente limite. sabe onde está. Lógico. Olha, você quer ver uma coisa? Eu vou falar como homem, inclusive. Eu acho que a minha mulher, quando está junto comigo, passar uma mulher bonita, pô, que mulher bonita, né? Eu comento com ela. Que mulher bonita, por que não? Como ela pode comentar comigo, pô, que cara, né? Olha aquele cara lá que... Por que não? Então, eu acho o seguinte, em tudo tem que haver respeito na vida. A gente conversava ainda há pouco sobre essa questão do homossexualismo e do respeito que precisa se ter com as pessoas. Eu aprendi apanhando. Eu confesso assim, humildemente. Em 1985, meu filho mais velho teve AIDS, por motivos homossexuais. 2 choques para mim, na época. Um, porque descobri que ele estava com AIDS, uma doença absurda Que na era época. tabu, né? Era tabu. Era tabu. E a segunda porque ele era homossexual e eu não sabia. E foi duro. Foi duro aguentar, receber as duas coisas com um problema só. E reunindo um problema só e buscar vencer. Não venci. Ele morreu com 2 anos e meio, ele faleceu. Tudo bem. Mas ficou a lição para mim. O que acontece lá fora acontece na sua casa, pode acontecer dentro da sua casa. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, eu respeito profundamente, certo? Como respeito, e esse assunto que a gente provocou agora do assédio. Existe o assédio e o assédio, não é assédio. Quando não é assédio, é preciso diferenciar. Então, o que está acontecendo atualmente? Um baita do exagero. Todo mundo, qualquer coisa é assédio. Não pode ser Agora, assim. a legislação penal, ela pune crimes contra a dignidade sexual, que aí é quando a mulher realmente se sente ofendida, violada, desrespeitada, que ela tem que buscar os seus direitos, tem que denunciar, e esses casos não podem ficar impunes. Com Né? certeza. Independente de quem jeito seja, algum. nós tivemos um caso recente de uma modelo famosa que teve coragem de denunciar, né, a violência que sofreu do seu próprio companheiro, e acho que cada vez mais nós teremos mulheres dando não a outra face, não a cara a tapa. Que não porque pode é engraçado que quando a gente discute em Brasília, recentemente eu tive na audiência pública, eu ouvi um deputado dizer, vocês têm que dar a cara a tapa. Eu disse, me permita... Nós não vamos dar a cara a tapa, Claro que não. ninguém é cristão, o Estado é laico. Ele era representante da bancada evangélica e eu sou evangélica. Eu disse, por favor, deputado, dá a cara a tapa, mais uma expressão machista e violenta. Preste atenção no discurso, vamos conversar. Mudar essa história, exatamente. Mudar essa história. Eu vou pedir licença a vocês, ó. Chegou o outro, começa. Que programa bom, né? Olha, a gente vai. Olha, não sente. Cada bloco desse programa tem meia hora. Parece? Passa rápido. Não é? Mas olha, aquele cara lá, aquele ali, aquele é o vigilante. É o vigilante. É o vigilante. E fica em cima de mim, ó. 1, 2, 3, 2, 1. Tá bom, eu vou falar rapidinho do Sebrae, ok? Aliás, eu não preciso, todo mundo conhece o Sebrae, sabe que o Sebrae é o Sebrae. E o Sebrae faz cada coisa que eu vou te contar. Como eu não preciso também ficar repetindo aqui do Graciliano Ramos, que é a imprensa oficial. Leva lá tudo que você quiser fazer, você vai ver o que é preço bom e qualidade excepcional. Imprensa oficial Graciliano Ramos. Leva, quer trocar seu carro, quer comprar um novo, não importa, quer comprar um para o seu filho, Sancar Veículos, ali no pátio do Sam's Club, o único que está num pátio de supermercado. Vale a pena. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, cada um mais ícone do que o outro, é bom demais. E aqui está sendo provado no Almoçando com a Notícia de hoje, excepcionalmente no Filé do Zezé, que a comida é de primeira, sem segunda. Voltamos já.
Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Pois é, gente, voltamos ao nosso Almoçando com a Notícia de hoje, especialmente hoje aqui no Filé do Zezé, os meus mais profundos agradecimentos ao meu querido amigo Ricardo Scavuzzi, que a gente já faz aqui o bate-papo com o Geraldo Câmara, semana sim, semana não. De vez em quando ele diz: eu quero fazer o Almoçando. Ele disse: pois não, já está tudo ok. Ele não discute 1 milímetro, é uma pessoa fantástica, uma parceria assim, né? Parceria a gente discute pouco e faz, né? Então é isso que acontece com o meu querido Scavuzzi. Deixa eu pegar esse microfone. Pra já. Ricardo, que coisa boa a gente aqui, hein? Olha só, discutindo os direitos da mulher, hein? Exatamente, Geraldo. Parabéns. E outros direitos também. Mas o mais importante é o direito da mulher. Apesar de você ter dito aqui no intervalo que a minha mulher como é reclamou dos... Não, no momento que você foi no banheiro, ela reclamou que vive um eterno cativeiro com você. Quando ela ouvir esse programa, ela vai pegar você, viu? Não vai pegar você, ela vai ter a coragem de denunciar. Que até então ela não está tendo ainda. Mas precisa de um apoio popular para poder fazer isso. Ricardo, no meio dessa crise toda, uma das coisas que continuam funcionando, graças a Deus, é restaurante. E dentre restaurantes dentro de Maceió, essa figura do Filé do Zezé. Conta pra gente. Que coisa boa isso. Olha, irmão, não é fácil, tá certo? Não. Eu acho que a crise ela se instalou no Brasil por inteiro. Acredito que essa nova eleição venha trazer um pouco de esperança pra gente, né? Para mudar um pouco o quadro nosso, né? A credibilidade lá fora, como você sabe, está abalada e ela precisa ser restaurada. E acredito muito na força do povo brasileiro, principalmente da mulher brasileira. Eu ia dizer isso, então mais política com mais mulheres. Com certeza. Eu acho que a mulher faz tudo mais bem feito, né? Inclusive entrevista. Se fosse uma mulher entrevistando, acho que seria melhor. Mas... Pois olha, elas gostaram disso, viu? Porque é um homem que defende os direitos da mulher. Completamente. Não é? E se eu não defender, minha mulher quando chegar em casa me bate. Então, lá em casa é diferente da sua. Nós temos que defender mesmo, né, velho? Lá em casa, meu amigo, eu sei com quem vivo, viu, meu amigo? É verdade. Eu que deveria ter a coragem de poder denunciar, mas não faço isso não, senão vai ficar chacota no meio dos homens, né? Quais são as principais atrações do Filé do Zezé, meu querido amigo? Olha, nós trouxemos para a noite o nosso Osman, nosso querido Osman, que estava muitos anos fora do mercado.
E hoje ele nos deu a honra de reiniciar a sua carreira, né? Continuar a sua carreira aqui no Filé do Zezé. Que coisa boa. Isso pra gente é muito gratificante, né? Ele faz apresentações sexta, sábado. Olha, podíamos até fazer o seguinte. Pois não. Amanhã que eu estou dizendo é o dia seguinte da gravação desse. Eu estou gravando os bate-papo. Você certeza. podia convidar o Osman para ser um dos convidados do bate-papo. Perfeito. Para a gente fazer uma bela divulgação. Perfeito. Mas ele não será aqui. Nós não vamos gravar aqui, mas não tem problema. Não. Eu exporto. Não, vai ser na Bodega do Sertão, mas a gente chama para cá. Você vê isso para mim? Com certeza. Porque estaremos falando cada vez mais no filé. Sim. Tá bom? Sem problema. Com o Osman, agora aqui. Com certeza. Tá bom. Então eu aguardo você me dizer alguma coisa. Tá bom? Ok. Vamos continuar nosso programa aí com as mulheres que estão aqui conosco, defendendo os direitos da mulher. Nós estamos com mais uma que chegou agora, que é a Ivelise, que está à frente do projeto Black Beauty Brasil. É isso? Isso, Tudo bem, Ivelise? Como vai você? Tudo ótimo. Muito bem acompanhada do? Jair, grande Jair, tudo bem? Tudo bem. Também faz parte do projeto. Também. Que coisa boa. Ivelise, conta para nós o que é esse projeto Black Beauty. O Black Beauty Brasil, que é o nosso concurso Beleza Negra, nós iniciamos através de uma conversa no qual a gente vivendo hoje, né, infelizmente, vivenciando hoje e vivendo no nosso Brasil, que é a discriminação negra, né, que não é só a gente que está abraçando essa causa, mas a gente vê aí a nível não só nacional, mas mundial, essa discriminação, não só independente de classe, né, a gente vê muito essa situação hoje. Então, conversando em um grupo, nós criamos esse evento para a gente poder ir às ruas e poder marchar junto não só com o grupo que nós formamos hoje, mas também agarrar essa causa, buscando o apoio dos empresários, de artistas de renome nacional, Perfeito. no qual possa nos apoiar nesse evento. E, principalmente, o objetivo dele é a gente dar visibilidade não só às meninas, mas os rapazes, né, da nossa cor negra, que é uma das cores mais lindas que nós temos aqui no nosso... Também acho. Olha, eu acho que eu tive o prazer de receber exatamente aqui no Filé do Zezé, num Almoçando com a Notícia excepcional desses que a gente faz de vez em quando aqui, por obra e graça do meu amigo Scavuzzi, uma das suas... que eu acho que foi Miss, me ajuda aí. Belíssimo. Quem trouxe foi a Tereza Nelma. Sim. Sabe quem é? Sei, sim. Pronto, teve aqui no nosso programa também, lindíssima, por sinal, muito bonita ela. Então, esse é um trabalho muito bonito que vocês fazem, não é? Sim, esse trabalho... nós buscamos a nossa amiga aqui, a Ana Regina, junto com o nosso amigo também, Ariel, né, Ana? E é um projeto que eu acredito que é um início de muita coisa ainda que a gente vai, entendeu? Repercutir, não só em Alagoas, que é a nossa referência, hoje, né? Sem começar aqui no nosso estado, não tem como a gente iniciar esse projeto. Então, é um projeto hoje de renome nacional e que... a repercussão dele, espero que seja muito maior do que estamos hoje buscando. Oi, Ivelise, nós estávamos falando aqui antes de você chegar sobre vários temas e um deles foi o assédio. Você acredita que o assédio sexual em relação à mulher negra é maior do que em relação à mulher branca ou não? Acredito sim. Que seja maior? Sim. Por quê? Porque eles acham que a mulher negra é inferior, é isso? Tem muita gente, principalmente nessa classe social, né, que eles acham que ainda existe o tempo dos escravos, que são submissas ainda Incrível um negócio desse. Essa situação, infelizmente, e a gente vê muito isso na parte das meninas da periferia. Perfeito. E é por isso que esse projeto, ele é fundamental e de grande importância, para que, através dele, a gente possa não só realizar sonhos para essas meninas, mas mostrar à nossa sociedade hoje
que essas meninas, elas podem mudar, principalmente hoje, a nossa situação. Olha, você sabe o que eu acho? A gente precisa chegar num ponto, só um minutinho, Joel, num ponto que diga, quando fala essas meninas, estaremos falando de meninas brancas, de meninas pretas, de meninas negras, de meninas mulatas, que não gostam mais de serem chamadas de mulatas, não sei porquê. Outro dia, o meu filho namora por sinal muito bonita, você conhece, namora uma jovem negra, que é bem clarinha ela, mais ou menos assim. Aí você fala mulata, ela não gosta não. Eu sou preta. Ela diz assim, eu sou preta. Tudo bem. Agora eu acho que tem que haver mais naturalidade nessas coisas, não acha não? Sim, concordo plenamente. Não é? Eu particularmente, eu acho que as meninas, não só as meninas como os meninos também, né? Vamos falar deles também. Claro. Que a gente tem que valorizar a nossa cor, Com independente certeza. de qual seja. Com certeza, não importa. Tem que partir da gente, quebrar esse tabu. Exatamente. Ajudar as meninas a desconstruir muita coisa que foi dito anteriormente, né? E fazer com que é o trabalho que Paula também faz na ONG, porque você não acompanhou no início, e ela trabalha com essas meninas, empoderando também essas meninas e levando autoestima para essas meninas, para que elas tirem aquela imagem de que é a vida que eu tenho, eu só posso ter isso. Não, elas podem ter muito mais. E ser muito mais feliz. Fala um pouquinho, Paula. Exatamente. Gente, eu gosto... Só rapidinho, Ana. Uma coisa que ela falou que eu acho importante... Fábio. É que as meninas negras, elas são hipersexualizadas. Então, elas sempre... a tendência da discussão da menina negra é que elas sempre vão ter relações sexuais antes, que elas sempre vão ser as culpadas, né? Que elas sempre têm que ser sensuais. Não, mas aí não é um problema de raça. Eu acho que é um problema de localização social. É também. É cultural e social. E é racial, porque o racismo passa por isso. Olha, o corpo da mulher negra sempre foi mais exposto. É. A gente tira isso por uma escola de samba, que começou com um barracão, com a mulher negra sendo exposta para poder ganhar dinheiro. E depois virou a escola de samba. Poucas pessoas sabem disso. Mas essa é a história verdadeira da escola de samba e daquelas mulatas que estão ali sambando, da mulher negra que está ali se expondo. E é por... eu acredito. Bonita, é linda, mas que não é só o corpo. Você deixa eu dar entende? Deixa eu dar um testemunho. Não, a mulher, a mulata, ela é o símbolo do Brasil lá fora, minha gente. Isso, gente. Quem conquistou? Símbolo do Brasil sexual lá fora. Do Brasil como um todo. Carmen Miranda, quando O levou... corpo da mulher negra é exposto para todo o mundo. Olha, eu acredito que essa discussão é extremamente importante e necessária, primeiro pelo mês que nós estamos, né? 25 de julho é o Dia Latino-Americano e Caribenho da Mulher Negra, de enfrentamento à violência contra a mulher negra. E por que esse dia tão específico? Porque os dados, as estatísticas nos mostram que a mulher negra, ela é muito mais violentada que uma mulher branca. Porque o racismo não é uma questão só de discriminação, é algo muito maior, é estruturante do nosso sistema. Se nós não percebermos isso, nós não conseguiremos avançar, inclusive dentro das perspectivas das políticas públicas, da garantia do direito. Por que as pessoas acreditam que pode passar na periferia, seja lá onde estiver a mulher preta, e passar a mão? Muita gente acredita nisso. Quando nós falamos que o corpo da mulher negra é altamente hipersexualizado na realidade, é porque essa mulher, no imaginário social, foi tida como objeto sexual. Exatamente. Quando a gente fala... Permite uma coisa, eu sou de uma geração que conheceu no Rio de Janeiro o teatro de revista. Sabe o que é o teatro de revista, não sabe? Sim. Era o teatro das girls, né? Espetáculos musicais maravilhosos. Dificilmente você encontrava uma mulata, dentre as girls que eram, puxa vida, objeto de sonho de muitos homens. Então o machismo estava todo ali em cima delas, que eram absolutamente brancas. Ok? Bom, peraí, deixa eu continuar essa parte aqui que é importante, que é o testemunho. Depois veio o Sargentelli com as mulatas do Sargentelli. E como ele disse, um símbolo do Brasil. Um símbolo. Por que é um símbolo? Porque as escolas de samba conseguiram fazer com que a beleza da mulher brasileira fosse exposta. Eu tive uma casa no Rio de Janeiro, eu fui dono de 5 restaurantes, sei lá, e eu tive uma casa de shows no Rio de Janeiro, chamava-se Samba Lelê. E nós fazíamos o show de mulatas.
O nome era esse, o Show de Mulatas. E havia alguma discriminação por conta disso? Não, não tinha lugar para quem quisesse entrar. Não tinha lugar. Você entrava numa fila para poder ter lugar nessa casa. Isso era exposição da mulata? Não. Isso era valorização da mulata. Isso é a exposição. Eu quero ver a mulher negra sendo valorizada em todos os outros locais. Também. Mas o da mulher negra sempre foi mais. E olha, a questão que a gente está falando aqui é que o corpo da mulher negra sexualmente a mulher negra sempre foi muito exposta e sempre foi muito vista, o corpo. Mas os seus direitos nunca foram respeitados na mesma linha de equidade que o corpo foi exposto. Então, o que a gente quer dizer aqui é que, apesar de serem hipersexualizadas, as mulheres negras nunca tiveram seus direitos respeitados. E hoje elas estão lutando, estão se reconhecendo como pretas, estão parando de querer que chamem de morenas, e eu acho que isso é um avanço. Mas eu quero ler um texto aqui, é bem rapidinho, que fala justamente disso. De uma mulher negra que estava numa conferência sobre direito das mulheres em 1851, e quem traz esse texto é Angela Davis no livro Gênero, Raça e Cor, e ela vai falar assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram o melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim. Olhem para os meus braços. Eu arei, plantei, juntei a colheita nos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse a oportunidade para isso. E suportar até o açoite também. E eu não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? Daí, aqueles homens ali. É isso, querido. É isso que tem a ver com os direitos das mulheres. E os dos negros? Se o meu corpo não tem mais do que um quarto e o seu está cheio, porque você me impediria de completar a minha medida. Daí aquele homenzinho de preto disse à mulher: não pode ter os mesmos direitos. A mulher não pode ter os mesmos direitos que o homem, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher que Deus fez foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por sua própria conta, todas estas mulheres juntas aqui devem ser capazes de consertá-lo, colocando-lo do jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens deixem, porque elas querem e vão fazer. Eu também acho, sabe? É por aí, mas tudo isso que você falou aí cabe com a mulher branca também. Cabe, claro que cabe. Então, onde é que existe? A mulher branca nessa época também não votava. Mulher branca nessa época vivia dentro de casa. Exatamente como. Hein? Sim, mas veja bem. Mas elas também. Não, entenda. Não, o voto não foi discriminado para negros. Só um minuto. Mas não foi discriminado para negros, não. Não, foi na época. Foi discriminado para mulheres. As mulheres não votavam. E, posteriormente, vieram a votar. Depois da abolição da escravatura, passou-se um tempo, tá certo? E aí veio o voto da mulher em 1900 e... não sei precisar, mas veja bem. E a mulher negra, naquela época livre, ela começou a votar também. Mas veja bem, o que eu falo é o seguinte: acho que ninguém aqui no Brasil pode falar em raça pura. Não, porque claro todos nós temos um pouco de negro então, e não existe essa questão de negro ou branco aqui no Brasil. A miscigenação no Brasil é uma coisa que já vem desde 1500 da descoberta para cá. Perfeito. Veja bem, não existe branco, não existe só branco. A raça ariana, vejam só, a raça ariana
passou, minha querida. Hoje, quem não tem um negro na família? Então, rapazes, vejam só, vejam bem. Natural. A Ive, netos, filhos. Rapazes, com licença. A Ive, ela me procurou porque eu tenho, né, uma empresa, uma agência de modelos, uma empresa que trabalha com publicidade. E ela me procurou para que eu orientasse, para que eu me juntasse, né, nesse sonho dela, que já é uma realidade hoje, o qual eu estou super entusiasmada de estar e que eu já fiz. O nosso último concurso, o Belíssima Alagoas, ele foi vencido por uma negra e já há 20 anos que isso acontece. Brancas e negras vencem o concurso como outros. Eu mesma participei de concurso internacional representando o Brasil e foi uma negra a vencedora. E muito bem merecido, belíssima, independente. Claro. Não é porque ela era negra ou porque ela era branca que uma foi primeira ou não foi. Sim, exatamente, porque naquele dia, e naquele dia, ela brilhou mais. A Grã-Bretanha acabou de eleger uma negra como a Miss Universo Grã-Bretanha. Sim. Mas... Não é espetacular. Não, mas veja só. Espetacular é mostrando que o mundo está ficando normal. E o espetacular é ter sido eleita. Não, muitas, eu acabei de falar, muitas negras nesses 20 anos. Não acho não, acho totalmente normal. O problema do conceito racial, ele está mais até, nas vezes, da pessoa que se acha mais negra. Veja bem, eu tô falando. Não, mas vamos lá, vamos soltar. Por quê? A questão da mulher. Tenho alguns amigos, né? Inclusive, eu nunca fiz distinção, até porque eu tenho um filho também que é considerado negro por causa da cor da pele. Sim. Isso é natural. Sim, extremamente natural. Veja bem, e quando eu falo isso, atualmente eu encontrei esse amigo meu que era colega meu de infância, hoje eu encontrei ele revoltado na questão do racismo, que não tinha quando era menino. Exatamente. Quando nós brincávamos junto de bola... Bom, não precisa ter... Ele hoje está com a consciência totalmente diferente. Não precisa ir muito longe, não. Na minha casa... Sim. Os meus filhos não conseguem enxergar uma diferença de cor de pele. Para ele, isso é uma coisa que não existe. Claro que não. Eles não percebem. Não percebem porque... Quem é o quê? Ana Tenório. Aí o racismo está na cabeça dessa pessoa. Da pessoa, olha. Não, porque ela sofre. Cuidado, é verdade. Sem microfone. Pois é. Olha, eu dou sempre um exemplo meu. Que eu acho muito interessante, viu, Ana? Eu dou sempre um exemplo meu. A minha primeira professora, claro que é. A minha primeira professora, é lógico. Você pode auto-intitular, intitular negro. Claro. A minha primeira professora era negra. Primeira professora. Aí diz, daí, era a primeira professora. Foi a minha primeira comadre. Ela foi a madrinha mas do meu filho mais voltando velho. para o tema específico, né, que é a violência contra a mulher. A questão da violência racial olha, esse programa faz parte, é verdade. Tá tão bom que tá difícil de segurar, que nós estamos chegando no fim. Vejam, eu tenho 5 minutos só. Nós estamos falando de algo que é estrutural, gente. E tratar o racismo como algo que é espetacular, não, como é que eu vou dizer? Exceção, como questões de exceção. Porque na minha família os meus filhos vêm dessa forma. Que bom que na sua família as pessoas vêm dessa forma. Eu fico super feliz. Ana. Mas nós não podemos negar que a nossa sociedade racista estraçalha essas mulheres e esses homens negros simbolicamente, porque o lugar do preto ainda é na cozinha, ainda é como gari, ainda... Nossa, é um espetáculo quando um negro faz medicina. Agora, por quê? Não é pra ser. Por que não são... Nunca vi isso. Essa minha formatura, a primeira formatura que eu fiz, você não sofreu racismo na Bahia. Não vê. Eu cresci com negros. Quando eu fui há 20 anos na Bahia. Eu tenho negros que são desembargadores, foram colegas meus, são juízes, são colegas meus, que são dentistas, são colegas meus, que são médicos, são colegas meus. Estatisticamente. E tenho colegas que não se deram na vida, porque também não estudaram, e que hoje trabalham em escritórios dos outros, e também foram colegas meus. Gente, um deles eu não vou pra longe, não se deu bem na questão do estudo,
E hoje fala da questão da cor da pele porque não se deu bem na vida, também não estudou. Era o que menos estudava. Tá, mas você não pode falar com propriedade porque você não é negro e não sofreu racismo. Entenda, mas Quem eu passou por isso é que pode ao falar. lado de negros a vida toda. Muito bem. Eu Bahia. Quer dizer, Você é a minha branco. infância e adolescência foi toda na Bahia. Eu vim pra cá, eu já tinha 22 Tá bom. anos Não de idade. existe ascensão, Não, porque... tô falando em Salvador. Deixa Entenda, em Salvador, onde eu vivi, convivi bastante. Diferente daqui, que aqui tem menos negros, vamos dizer assim. Lá tem muito mais. Vai trazer um docinho para adoçar a mesa. Eu tinha muito mais amigos Deixa eu Docinho Tá pra pegando adoçar as fogo meninas. mesmo. Deixa eu avisar o seguinte, nós temos 4 minutos de programa só e eu queria agradecer a cada um de vocês por ter estado aqui. Eu começo com você que já falou agora e dizer, puxa, muito obrigado por você ter vindo para essa discussão. Outras virão, você já é convidada, como todos vocês, para o outro programa, para o Bate-Papo. Muito obrigada. Ok? Tá bom assim? Agradeço a Obrigado por oportunidade. você ter vindo. Você que chegou por último, infelizmente não teve muito tempo, mas muito obrigado por ter vindo, viu? A gente chega lá. Ok? Obrigado mesmo. Minha querida Paula Lopes, advogada, presidente da ONG Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Que coisa boa ter tido você nessa discussão. Gostou? Maravilhoso. Gostou? Quero voltar mais vezes. Temos que desdobrar, não temos? Mais assuntos. Não é? E com ele também. Não, e na próxima ele vai desde o princípio do programa até o final com a gente. Vai ser grande o debate. Eu acho que aqui na mesa não tem nenhum negro. Negro na essência não tem. Tem miscigenado. Não, minha linda. Não, olha, todos nós aqui temos um pouco de negro. Todos nós. Tô falando de mim também, viu? Tô falando de todos nós. Todos nós. No Brasil não tem raça pura ariana. Não existe. Não existe. Somos uma mistura linda. Então, nessa mesa eu não considero ninguém negro puro. Negro puro tem... Na França, quando eu estive agora o ano passado, lá vi muitos negros que vieram da África. Exato. Vários negros na essência. Mas o debate não era esse. Outro dia vamos debater com ele. No Brasil, negros Gente, nós não estamos discutindo mesmo. Peraí, dá licença que não dá para continuar o programa depois do horário. Então eu tenho que agradecer a você, por exemplo, Paula Lopes, por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Vamos voltar mais vezes. Vamos voltar mais vezes. Minha querida Joelma, não matei as saudades. Eu preciso de você em outros programas. Vamos. Ok? E eu quero agradecer também essa oportunidade. Amei estar com essas meninas. Aprendi muito também. Pude compartilhar um pouquinho de mim, mas eu também quero dizer que a violência contra a mulher ou essa coisa forte que hoje está tão falada é pensar que viola a alma dela. É verdade. Machuca na alma dela. Então a gente tem que educar os nossos filhos, homens e mulheres, a valorizarem e a respeitarem essa mulher. Muito bem. Que precisa de muito mais amor, né? Joelma Lima, sexóloga. O mundo Todo mundo precisa de conhece amor. aqui. Muito obrigado por ter vindo. Minha querida psicóloga, Ana Regina Tenório. Isso. Né? Muito obrigado por você ter eu que vindo. agradeço Qual é estar a aqui. sua mensagem final? A mensagem, nesse programa. eu, por exemplo, que tenho um filho homem e 2 filhas mulheres, é que nós mães precisamos também tomar cuidado para não ensinar nossas filhas mulheres que elas são melhores e maiores do que os homens. Muito bem. Na verdade, precisamos Muito bem. ensinar que somos todos iguais. Muito bem, todos iguais, não tenha dúvida não. Essa última discussão que foi sobre esse aspecto do racismo, até foi em homenagem a quem só pôde chegar no terceiro bloco, mas na verdade nós discutimos aqui nesse programa tudo, sobretudo em relação à mulher. Minha querida Edmar Jucá, advogada, que coisa boa você ter promovido esse programa junto com a nossa queridíssima Karine Brandão. Obrigada pelo espaço, obrigada também aqui o Restaurante Zezé, e que cada vez que alguém tomar conhecimento de qualquer situação, ou mesmo aqui no restaurante, onde a gente vir na rua, temos que meter a colher sim, porque não é só a omissão de quem está vendo a violência que reflete e repercute no adoecimento dessas pessoas que são vítimas. É toda uma sociedade que está doente porque ninguém se mete. Então vamos meter a colher sim, não vamos nos omitir em qualquer situação, Muito seja bom. contra a vida ou a dignidade humana, Muito vamos bem. agir. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado por ter vindo. Você já é convidada para fazer um bate-papo também. Aí só para falar sobre as políticas públicas e os seus projetos. Tuas ordens. Ok? Tá bom? Muito Posso bem. fazer um convite? Rapidinho, porque eu já estou no final do programa. Quero fazer um convite aqui a todos que estejam nos vendo. O nosso amigo Jair nem falou, coitado, mas fica para a próxima. Que quando vocês ouvirem o que é Black Beauty Brasil, Perfeito. que
vá lá, dê uma força, entendeu? Clique, pesquise, veja que o nosso objetivo não é só um desfile, é valorizar e principalmente mostrar que as mulheres, independente de raça, de cor, de classe social, de etnia, elas são mulheres, elas merecem respeito. É isso que eu mais gostei de você, foi quando você agora disse, não há distinção, são mulheres. Obrigado por ter vindo. Obrigado, meu querido, obrigado como você somou nesse terceiro bloco. Pois é, meu amigo, porque de mulher eu entendo um pouquinho, né? Afinal de contas são 7 filhos, 3 mulheres e 4 homens. E eu sempre digo a elas, diferente do que minha amiga falou ali, eu digo que elas são melhores do que os meninos, viu? Porque realmente as mulheres são melhores, são mais humanas do que os homens. Os homens, infelizmente, não têm esse coração bondoso que as mulheres têm, não é? Obrigado, Joelma, obrigado. Acabou. Foi bom pra você? Foi bom pra nós todos. Só podia partir de você. Foi bom pra você. Essa frase. Pra mim foi bom pra você, Ana. Obrigado, foi bom pra você. Gente. Obrigado a vocês todos que estiveram aqui. Obrigado a vocês aí do outro lado que estiveram conosco até agora, até amanhã. Se Deus quiser, com mais uma reprise do Almoçando com a Notícia ou com mais uma edição do Bate-Papo com o Geraldo Câmara. Estarei sempre com vocês, se Deus quiser. Ele mandou dizer que quer. É ele que manda, quando ele manda dizer que quer, nossos encontros estão marcados. Até lá, gente. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Sua empresa quer marcar presença no ambiente virtual? O Sebrae Tech coloca o seu negócio ao alcance de todos. São consultorias em serviços digitais, como loja virtual, website, atuação em redes sociais e outras melhorias. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.